Bem, pessoal, boa tarde. A gente vai falar um pouco sobre o funcionalismo, né? Hoje a nossa aula ela vai permear em cima dos estudos do funcionalismo de William James. Eu vou trazer um pouco da construção dessa teoria, de como ela, né, contribuiu para a psicologia, qual a diferença dela do estruturalismo para o funcionalismo, beleza? Então, assim, o funcionalismo ele surge logo após as teorias de Titchener, né, como a gente já viu, um dos criadores do estruturalismo. E o funcionalismo ele vem justamente com o intuito de sobrepor as teorias de Titchener, porque Titchener queria destacar como a consciência, como a mente ela era formada. E aí vem justamente trazer diferentemente essa definição. Então, o que foi que o funcionalismo trouxe? Ela vai buscar enfatizar, né, os atos ou os processamentos mentais, buscando sustentar que as funções do organismo têm grande influência para o comportamento do ser humano, sendo esse comportamento voltado para o processo da adaptação ao meio. Então, por exemplo, o ser humano ele precisaria fazer um processo introspectivo, mas ele não precisaria buscar entender, por exemplo, por que eu sinto o gosto da maçã, mas sim como, né? Para que sentir? Para que pensar? Por que ter esse sentimento? Eu não tenho que ter uma busca de compreensão do que é a mente. Eu preciso ir buscar entender para que a mente serve. De que forma ela vai me colocar em relação com o meu meio. O senhor William James, ele acreditava que a mente funcionava organicamente ligada, né? A mente era totalmente ligada ao corpo e que essa percepção da mente era voltada para um processo de adaptação. Então, por exemplo, se eu estou muito tempo em um local frio, o meu organismo, conforme o meu processo mental, irão se adaptar ao espaço. Com isso, eu poderia aí ter uma maior sobrevivência no meu meio. Então é isso que o funcionalismo vem sobrepor ao estruturalismo. Enquanto o estruturalismo vem trazer um debate sobre o que é a mente, o que seria a diferença entre a mente e a consciência, William James vem dizer o quê? Não importa essa diferença. O que importa é para que a mente serve. Como ela funciona em relação ao meu organismo, ao meu corpo, vamos dizer assim, ao meu corpo, que faz com que eu, ser humano, possa aí me adaptar ao meio em que eu estou inserido. Então essa foi a primeira questão dada pelo funcionalismo, né? Essa modificação. Uma das principais características que eu trago sempre falando sobre esse processo do funcionalismo é o quê? É que ela vai se interessar pelos processos psicológicos ou operações. Então, como a minha mente funciona, como ela vai se adaptar a determinadas relações com o meu meio. Então, como esse processo ocorre? É por isso que aqui no funcionalismo nós tivemos grande influência do Sr. Cattell. A gente vai falar sobre ele. Cattell foi um dos grandes pais aí considerados da psicometria, que é o quê? A psicometria é o estudo, a gente já falou sobre isso, é o estudo dos processos mentais do sujeito. Então, assim, o funcionalismo, ele vem justamente se interessar de que forma o sujeito, de que forma o ambiente vai influenciar para a adaptação do sujeito no seu meio, tá? Certo? Então ela vem buscar compreender de que forma esse ambiente, essa operação, né, comportamental vai influenciar no processo de entendimento do meio social para o sujeito. De que forma eu posso me adaptar? Um exemplo, uma criança que ela tem um transtorno intelectual, ela tem um QI, vamos supor, de 35, de que forma ela vai se adaptar para evoluir o seu processo mental
na questão de adaptação. Então, é como se o meio se adaptasse junto com o sujeito para a sua compreensão, certo? Não se restringia-se a um único método, aceitava outras metodologias por consequência, ampliando a área de estudo da psicologia americana. Tá, os principais métodos que eles utilizaram, os funcionalistas, foram a introspecção, mas não para compreender de como a mente funcionava, lembrem-se, não o que é a mente, mas para que a mente funciona. Ela fazia essa introspecção, então, para que a minha mente, para que ela vai fazer, para que ela vai modificar, para que esse conteúdo serve para a minha adaptação. E o outro era o método comparativo. Esses eram os dois métodos importantes do funcionalismo. Qual era o método comparativo? Era o sujeito fazer um processo comparativo do seu processo fisiológico junto com os processos mentais. E eu conseguiria comparar quais conteúdos eram relevantes para o meu processo adaptativo. Então, o medo, ele é relevante? Se ele é relevante, então eu preciso trabalhar com que o meu medo possa responder fisiologicamente de uma forma que eu possa me resguardar, para que eu possa me proteger desse meio em que eu estou vivendo. Tá? O funcionalismo, ele trabalha muito em um processo dogmático, pragmático. A gente vai falar sobre o pragmatismo de William James, e eles trazem essa compreensão de ser humano, onde o ser humano ele precisa trazer os conteúdos à sua mente de forma que possa ser influenciável para o seu processo de adaptação. William James acreditava que todos nós temos um processo de adaptação comportamental. De onde ele traz o quê? Não houve uma psicologia funcional única. Ele destacava que havia várias outras formas de funções, né, desse processo comportamental, dessa função da consciência, e que ela era justamente o que iria atrapalhar ou ser positivo para o meu processo de comportamento com o meu meio. Então, vou dar um exemplo para vocês. O medo, se eu tenho medo, se eu faço isso de forma exacerbada e eu não busco um controle sobre esse meu medo, eu vou ter problemas no meu processo cotidiano, no meu processo comportamental. Exemplo, a síndrome do pânico. Você tem um medo exacerbado, um medo de morrer, um medo que você não descreve, você tem sintomas fisiológicos, ok? William James acreditava que isso ocorria porque você não tinha uma adaptação comportamental ao ambiente. E isso gerava o desfuncionamento dos seus processos, das suas funções conscientes com os seus processos fisiológicos. Então, no momento em que eu trabalho diante essa compreensão do meu sentir, do meu fisiológico e a relação com a consciência, com essas funções, eu não preciso entender o para quê, o que é a mente. Eu preciso entender para que ela serve, para que aquele conteúdo que está funcionando pode me auxiliar no meu processo de adaptação ambiental. Poxa, se eu percebo que eu tenho síndrome do pânico, então um dos comportamentos que eu posso desenvolver é o quê? Respiração diafragmática. Poxa, se eu faço aqui uma respiração diafragmática, é um processo de adaptação minha para lidar com essa síndrome do pânico. Então, isso é uma forma que eu consigo me ajustar, eu consigo fazer um ajustamento comportamental diante dos meus processos funcionais cognitivos. Daqui, do funcionalismo, veio o senhor Thorndike. Thorndike, ele foi um dos grandes contribuidores, né, para a passagem do funcionalismo para um behaviorismo comportamental mais avançado. Thorndike, ele falou sobre a importância das funções mentais, mas de como elas influenciam para o processo de adaptação do sujeito ao meio. Ele vai se adaptar, conforme ele vai construir o seu processo adaptativo, o seu processo mental ele é modificado, tá?
E aí nós tivemos um movimento muito, né, grandioso dentro de uma psicologia aplicada nos Estados Unidos, que foi essa passagem de uma teoria estruturalista para uma funcionalista, certo? Onde o comportamento se sobressai por um processo adaptativo. Eu sempre uso uma matéria que eu vi, um homem que ele saiu de uma parte de uma cidade dos Estados Unidos onde era muito calor, e ele resolveu morar em uma montanha muito gelada, só que lá tinha baixo, o nível de oxigênio era muito menor. E quando ele foi para lá, por muito tempo ele teve dificuldades de sobreviver. Mas o que aconteceu? O seu corpo se adaptou ao ambiente. De que forma? Ele começou a utilizar de menos oxigênio e o seu corpo começou a trabalhar em cima desse processo. E a sua função mental, a sua mente, ela foi trabalhando e sendo modificada conforme essa adaptação. Tá bom? Alguns dos percussores, um dos primeiros que eu trago é Charles Darwin. Darwin, ele traz a teoria da evolução e a psicologia. Por quê? Darwin acreditava que todos os seres humanos eram adaptáveis, né, ao processo evolutivo. Então, por exemplo, uma girafa, ele acredita, vou dar um exemplo, né? Uma girafa, ela tem um pescoço mais curto, só que devido a acabar toda a vegetação daquela altura, ela começa ao seu corpo a se adaptar a ir buscar folhas mais longas, o que leva ela a ter um corpo, um pescoço mais longo. Dentro da teoria de Darwin, junto com a psicologia, Darwin acreditava que o ser humano ele vai agir sobre fuga ou luta. Então vejam bem, se por uma questão de sobrevivência. Então, se eu vejo um grupo de pessoas com AR-15 na mão, é provável que por uma questão de sobrevivência, olha a adaptação do meu meio, eu fuja, eu vá fugir, né? Eu vou buscar sair daquele ambiente. Só que se eu vejo um cara com uma faca e eu não tenho por onde eu correr, eu percebo que eu não consigo fugir, é só um cara, eu vou lutar contra ele. Mas essa luta é por uma questão de sobrevivência. A psicologia, por exemplo, no behaviorismo, ela acredita, né, puxando aí mais o comportamento operante, ela acredita que a punição ela é de esquiva, de fuga ou esquiva. Ou eu vou fugir, ou eu vou me esquivar, para que eu não entre em contato com conteúdos ambientais que sejam punitivos ao meu comportamento. Então, tudo aquilo que vai me punir, eu busco evitar. Eu vou buscar aí, agora trazendo essa questão evolutiva, eu vou buscar evoluir e desenvolver os meus comportamentos diante um processo mental evoluído devido às questões comportamentais. Então, o ser humano ele vai evoluir o seu processo mental conforme os processos adaptativos do meio, tá? O outro foi o Francis Galton, tá? Galton, ele acreditava na associação de ideias. O que seria essa associação de ideias? Devido ao meu processo de função mental, eu iria me adaptar a determinadas situações por passar por outras situações parecidas. Exemplo, você estava fervendo um leite. Quando você está fervendo esse leite, você vai pegar na panela e você se queima. Você teria uma resposta aí, diante esse processo de queimar as mãos, de retirar, onde o seu corpo iria responder a isso. Essa associação de ideias aconteceria o quê? Em um outro momento, você está na casa de um amigo e tem uma panela no fogo, não de leite, mas vamos supor de uma água, e ele solicita que você pegue, você vai associar a ideia anterior, ou seja, de queimar a mão com leite, e você não vai pegar a leiteira com água, né, vamos dizer assim, a panela com água, com a mão livre. Você vai pegar um pano, evitando assim que você queime a sua mão.
Porque você fez um processo de associação de ideias. Você associou uma ideia anterior com uma atual. Essa associação atual, ela faz com que você desenvolva seus comportamentos posteriores. Ou seja, eu vou desenvolver novos comportamentos e com isso eu vou ampliar o meu repertório de comportamento. E é onde Francis Galton traz a diversidade de associação. De que forma? Você não vai só associar a ideia de pegar uma panela no fogo, mas você vai associar a pegar uma panela dentro de um forno. Você vai associar a ideia de pegar uma colher que estava dentro de uma panela quente, porque você diversificou a sua associação. Você diversificou, as ideias diante de um acontecido. Então, para o funcionalismo, não é a função mental que dá um processo de comportamento, mas sim que o comportamento existente faz com que eu tenha um processo adaptativo e evolutivo das minhas funções mentais. E todo esse processo de comportamento, ele tem um tempo de reação. O exemplo de queimar a mão com a leiteira, devido você chegar próximo, depois de um outro momento, de uma panela, vamos supor que tem uma panela no fogão, só que o fogo está apagado, e você vai pegando. No momento em que você vai aproximando, você vai sentindo ali a temperatura, né, da panela. Quanto mais alta você percebe, você vai retirar, porque você vai associar a ideia, você teve um tempo de reação. Isso tudo, na questão do funcionalismo, é uma resposta diante as questões sensoriais, ou seja, dos meus processos sensoriais, onde essas informações irão ser captadas pelo meu corpo, irá passar pelo meu sistema nervoso central, mandar um processamento no meu encéfalo, no meu cérebro, onde eu vou fazer uma associação de ideias, uma diversidade, para que eu tenha um tempo de reação. Só que isso é muito rápido, viu, pessoal? Lembrando, não é algo demorado. Essa reação, a não ser que o sujeito tenha algum déficit cognitivo, né, nesse processamento. William James, ele é considerado aí até hoje o pai do funcionalismo, apesar dele não se considerar o pai do funcionalismo. A primeira contribuição dele foi a teoria das emoções. William James, ele descreve que as emoções, elas são fruto de um processo de reação do comportamento. Então, William James, se você pegar o livro que eu mandei para vocês aí, sobre história da psicologia moderna, vocês vão perceber que o William James, ele destaca, né, o processo de reação do corpo diante você se deparar, isso é um exemplo que está no livro, você se deparar um urso. Quando você vê um urso, na teoria de emoção do William James, você primeiramente teria uma reação comportamental e posteriormente você teria uma questão emocional. Então, para o William James, se você se depara com o urso, primeiramente você vai ter taquicardíacos, tremedeira, sudorese, vai correr, vai ter a reação comportamental de correr, e depois disso tudo você sentirá o medo, irá sentir o medo. Então, de acordo com William James, os comportamentos fisiológicos e comportamentais antecedem as emoções, e que as emoções são frutos dos processos reacionais do corpo. Foi através da teoria das emoções que William James cria a teoria do pragmatismo. O que seria a teoria do pragmatismo? Pragmatismo para William James seria o quê? Que toda ciência psicológica só poderia ser estudada através do pragmatismo.
ou seja, uma ideia que tem uma validade e é determinada pelo seu êxito prático. Então, eu só poderia dizer que uma teoria ela é pragmática e ela é válida. Desculpa, eu só posso dizer que uma teoria é válida se ela for pragmática, se ela for aplicada ao movimento fisiológico do ser humano. Ou seja, eu não posso dizer que a emoção influencia o corpo, por exemplo, primeiro vem o medo e depois as questões fisiológicas, porque eu não tenho um pragmatismo, uma questão consolidada, uma doutrina que determina isso de forma palpável. Mas eu posso dizer que as emoções, o medo, vem após o processo de ataque cardíaco, de correr, de sudorese, porque isso se apresenta. Tem um ponto de vista pragmático, ok? Então, essa é a teoria do William James. E é por isso que ele vai estudar as questões de hábitos também. Ele destacava que nós temos hábitos. Esses comportamentos habituais são comportamentos que adentram ao nosso meio de forma a construir comportamentos meio que mecânicos. Por quê? Se tornou pragmático. O meu processo fisiológico se adequou ao comportamento habitual. Então, eu não posso dizer para William James, por exemplo, e a gente vai ver David Hummel, e a gente vai poder falar um pouco mais sobre isso, que Hummel ele se aprofunda mais nisso. Eu não posso dizer que o sol nasceu hoje e que ele nascerá amanhã, porque eu só posso destacar, eu só falo isso, né? O sol nasceu hoje, nascerá amanhã, porque isso se tornou habitual. Isso se tornou algo concreto. Amanheceu hoje, amanhã. É hábito. Só que eu tenho certeza que o sol nascerá amanhã? E se amanhã for um dia chuvoso que não tenha sol? E se amanhã ocorrer um eclipse? Um dia inteiro? Então, por isso que o William James acreditava que o pragmatismo ele levava a um processo de habituação do comportamento. Eu vou me habituar com os comportamentos devido ao seu pragmatismo, o seu processo funcional ao corpo, certo? Então, o hábito, hábito para William James seriam comportamentos que eu tenho diariamente devido a um processo perceptivo de determinadas situações. Então, eu digo que o sol nascerá amanhã porque ele nasceu hoje. A gente vai falar de David Hummel, e Hummel ele se aprofunda mais nessa teoria, ok? E aí nós tivemos as principais escolas do funcionalismo, né, que elas influenciaram. E aí em Chicago nós tivemos o John Dewey. Eu vou mandar um texto, 2 artigos para vocês lerem, pequeno, um de 8 laudas, outro de 9, salvo engano. E ele vai falar sobre o arco reflexo. Lembra que eu usei o exemplo do processo de queimar a mão com uma leiteira? John Dewey, ele destaca que o arco reflexo é arco reflexo mesmo. Seria o comportamento reflexo fisiológico que eu não consigo controlar, que ele é dado devido a uma relação com o meu processo biológico, fisiológico, meu sistema nervoso central e os processos cognitivos que eu não consigo controlar. Por exemplo, colocar a mão em uma chaleira quente, quando sentir que está queimado, retirar a mão. Ou então, quando eu vou chegando sentindo que está quente, tirar e dizer, opa, está quente. Isso seria o arco reflexo. Seria a teoria dita por John Dewey. James Angel, né, ele traz o campo e esfera de ação da psicologia funcional. O que ele quer trazer com isso, pessoal? Angel, ele destacava que todos nós temos um campo de atuação, um campo de manifestação dos nossos comportamentos. Esse campo, ele é criado através de uma consolidação cognitiva, ou seja,
de um conceito cognitivo que eu construo, e aí a gente vai lá no processo de associação de ideias, onde eu vou associar determinados comportamentos ao campo em que eu estou inserido. Então, por exemplo, eu estou agora na minha casa, mas devido ao campo que nós estamos vivendo, eu tenho uma esfera de ação, um comportamento, que nesse horário eu estaria em sala de aula e estaria ministrando essa aula. Então eu vou fazer um processo de adaptação do meu campo atual, casa, transformando ele em um local de trabalho. Então ele destaca que a psicologia funcional, quando ele traz da psicologia funcional, ele diz o quê? Que nós tornamos os nossos comportamentos adaptativos, funcionais, com a relação entre o campo, o local, o ambiente, e a esfera da ação, que seria o meu comportamento. Então aqui o campo seria o meio, e a esfera da ação, o comportamento. De forma adaptativa. Todos nós estamos em casa hoje devido ao isolamento social. Olha o campo social, isolamento, né? A esfera de ação é o quê? Ter aula em casa, via chamada, né? Gravadas, enfim. E o Harvey Carr, ele deu um amadurecimento do funcionalismo, por quê? Porque ele traz justamente esse processo evolutivo. Ele passa o funcionalismo de uma teoria apenas funcional, ou seja, somente fisiológica, e destaca a importância do ser humano se adaptar e como os comportamentos eles são criados diante de um repertório. Então eu tenho um repertório de comportamentos. Foi através daí que surge o senhor Thorndike, né? O senhor Pavlov, o senhor Skinner, trazendo esse processo de amadurecimento do comportamento do ser humano, tá bom? Aqui eu trouxe algumas críticas, né? Eles destacavam que as definições do funcionalismo são ambíguas, porque elas trazem muito uma questão fisiológica, né? Elas trazem essa questão da ciência pura e a ciência aplicada. São alguns debates que o livro aborda com maior clareza, ok? Aqui algumas das contribuições. Ela incorporou, né, uma pesquisa do comportamento animal na área da psicologia. Então foi o funcionalismo que deu um up ao estudo da psicologia animal, como nós vimos, diante os processos comportamentais. Então foi através dela que nós podemos perceber que o ser humano ele é adaptável. Assim como eu citei o exemplo onde eles tiveram 2 macacos, deram uma vara e um outro só uma mesa, e eles se adaptaram subindo na mesa e utilizando a vara para pegar ali ao cacho de banana. Incorporou alguns estudos sobre os bebês, porque eles destacavam a importância da criança receber esse estímulo funcional, né? Ou seja, de engatinhar, que ele sai do status quo. Então, um bebê que engatinha, a gente já falou sobre isso, ele vai sair do seu status quo, ele vai começar a andar, ele precisa ser estimulado, mesmo que ele caia, vai sair desse status de, vamos dizer assim, de conforto, da zona de conforto, mas isso é importante para o seu processo evolutivo, tá? E utilizou aí de várias metodologias, né? Foi ele que estudou os processos fisiológicos, testes mentais, tá bom? E é isso, tá bom? Bom estudo, eu vou mandar 2 artigos para vocês. Se quem tiver dúvida, por favor, me perguntem, tá? Façam perguntas, que aí eu vou fazer um vídeo retirando essas dúvidas, ok?